2 semanas atrás, um estudante de arquitetura de Belo Horizonte encontrou, no Google Maps, uma cidade pequena entre o interior de Minas e a Bahia. Até aí, nada demais. O problema é que ninguém que mora na região conhece aquele lugar. Nenhuma rota leva até lá, não existe registro histórico e pior, o nome da cidade muda sozinho, dependendo do dia que você busca. Alguns chamam isso de bug, outros de falha de geolocalização. Mas, depois do que eu descobri, eu tenho certeza. Essa cidade aparece no mapa por um motivo. E talvez ela não esteja vazia. Tudo começou com um post anônimo num fórum obscuro chamado Cartografia Livre, no dia 17 de agosto de 2024, às 3h17 da manhã. O título era simples: Alguém já viu essa cidade no mapa? O autor dizia que, ao pesquisar uma rota para visitar os avós, em Teófilo Otoni, ele percebeu um pequeno ponto azul, uma cidade marcada com etiqueta igualzinho às outras, chamada São Veríssimo do Alto. Aparentemente uma cidade como qualquer outra, com ruas, igreja, praça, um córrego passando ao lado, tudo normal. Mas havia algo estranho. Não aparecia fotos de moradores, não existiam reviews de nenhum lugar, nenhuma imagem de satélite carregava completamente, e não havia como traçar rota até lá. Sempre dava erro, caminho temporariamente indisponível. Mesmo assim, o estudante clicou em Ver no Street View e aí começou todo o problema. A tela ficou preta por alguns segundos, carregou e mostrou uma imagem tão borrada, tão granulada, que parecia tirada por uma câmera antiga. Mas dava para ver algo. Uma rua vazia, com casas estreitas, todas sem portas. Não era abandono, era incompleto, como se alguém tivesse colocado as fachadas ali só para preencher espaço, como se fosse uma maquete de cidade, não uma cidade verdadeira. O estudante marcou o link para voltar depois, mas na manhã seguinte, quando clicou novamente, o nome já havia mudado para Vila de São Jerônimo das Pedras. A mesma localização, a mesma forma da cidade, as mesmas ruas, mas agora com outro nome. O fórum explodiu, outras pessoas começaram a procurar e os nomes variavam: Nossa Senhora do Arco Escuro, São Bartolomeu do Vale, Cidade de Pedra Alta. Sempre um nome religioso, sempre algo solene, antigo, mas sempre diferente. E uma coisa chamou a atenção: a cidade nunca aparecia 2 vezes com o mesmo nome para 2 pessoas diferentes. Um caminhoneiro de Vitória, conhecido como Tonhão da BR, comentou no post dizendo que já tinha passado perto daquela área muitas vezes. Segundo ele, não existe nenhuma cidade naquela região. Só mato, poeira e algumas fazendas isoladas. Mas o que ele disse depois foi o que fez todos gelarem. À noite, quando você passa pela BR-251, naquele trecho, dá para ver as luzes do morro, como se fosse uma cidade pequena, mas quando você chega mais perto, elas somem. Ele descreveu luzes amareladas, como de postes antigos. Às vezes, segundo ele, até dava para ouvir algo parecido como um sino distante. Mas ao chegar no ponto exato, nada. Nem rua, nem poste, nem sinal de vida, só mato. Foi aí que o estudante, o mesmo que descobriu a cidade, decidiu ir pessoalmente. Ele tinha 22 anos, se chamava Matheus Alencar. O último registro dele online foi às 6h42 da manhã do dia 21 de agosto,
com a mensagem: "Se der certo, em 3 horas estou lá. Vou gravar tudo." Ele nunca mais atualizou o fórum. Uma pessoa conseguiu encontrar a localização exata que ele estava usando como referência através de prints que ele postou. Era um ponto a 27 quilômetros do distrito de Poté, em Minas Gerais. Uma estrada de terra, quase nenhuma casa, só mato. 2 dias depois, um usuário do fórum mandou uma mensagem privada dizendo: "Eu fui até o ponto. Não encontrei Matheus, mas encontrei a mochila dele." A mochila estava parada no chão, zíper aberto, como se tivesse sido deixada ali às pressas. Dentro tinha uma garrafinha de água, 2 pacotes de biscoito, um caderno com anotações e um celular descarregado. O caderno é a parte mais perturbadora. Havia uma frase repetida em várias páginas: "Eu consigo ver a cidade." E logo abaixo: "Ela não deveria estar aqui." Alguns dias depois, o Google simplesmente apagou a cidade. Ela não aparece mais. Nenhum dos nomes, nenhum registro. Mas quando você coloca o zoom no ponto exato, existe uma mancha cinza, como se tivessem borrado a imagem manualmente. Pesquisadores dizem que é erro de satélite. Geógrafos afirmam que é impossível existir uma cidade sem legislação, sem registro, sem cartório, sem energia, mas há uma teoria que está ganhando força. O lugar não é uma cidade, é uma sombra, uma projeção, uma falha do espaço ou um lugar que não deveria estar acessível. Alguns acreditam que a cidade só aparece quando quer ser encontrada. Ontem à noite, por volta das 23h40, um usuário do mesmo fórum postou uma imagem, afirmando que conseguiu capturar um novo detalhe do local. A imagem, borrada, esverdeada, mostra apenas uma rua estreita. Mas agora, alguém está parado no fundo. Uma silhueta imóvel, sem rosto, sem traços, só um corpo, como uma pessoa esperando. E a legenda que ele postou foi: "Ele está olhando para mim, mas eu não estava lá." O post ficou no ar, depois foi apagado pelo próprio usuário ou por alguém que não queria que fosse visto. O conteúdo do caderno de Matheus foi visto pelo estudante que o havia encontrado. As primeiras páginas parecem normais, pequenos esboços das ruas que apareciam no Google Maps. Uma avenida principal seguindo uma linha reta, uma praça circular, a sombra do que parecia ser uma igreja, algumas casas sem portas ou janelas, desenhadas como retângulos vazios. Mas aos poucos os desenhos começam a mudar. A partir da página 4, as linhas ficam tortas. Ele usa lápis mais forte, quase rasgando o papel, e anota algo na margem. As casas mudam de lugar. Numa página, a praça está no centro da cidade. Na seguinte, está deslocada para a esquerda. Depois, perto do córrego. Depois, desaparece completamente. Ele não estava tentando desenhar a cidade, ele estava tentando acompanhar a transformação dela. A página 7 tem a primeira frase escrita com caligrafia diferente, menor, mais apertada, como se ele estivesse tremendo. "Eu vi alguém caminhando." E logo abaixo, a rua estava vazia, mas no reflexo do vidro tinha uma pessoa. Quem ou o que ele viu, ele não especifica. Apenas desenha uma silhueta humana
completamente preta, sem rosto, mas como algo que parece estar olhando diretamente para o desenhista. Numa das páginas seguintes, há uma anotação curiosa. Sinal apareceu por 3 segundos. Aparentemente, enquanto tentava capturar as imagens da cidade pelo Street View, Matheus percebeu que o celular dele, mesmo sem Wi-Fi e longe de antenas, recebeu uma notificação. Nova rede disponível. São, veríssimo, residencial, 2G. Ele anotou. Não deveria existir rede aqui. Por que residencial? 2G ainda existe por aqui? Essa é a parte mais estranha. Ele deixou um quadradinho escrito: a rede aparece e some quando alguém passa na rua da igreja. Próximo ao final do caderno, as notas começam a ficar mais urgentes. Há coordenadas geográficas rabiscadas, mas quando alguém tentou digitá-las no GPS, elas simplesmente não existem no mapa, não dão em lugar nenhum. É como se fosse um ponto fora da cartografia oficial. Matheus escreveu: as coordenadas mudam, a cidade está se afastando. E mais adiante, ela não quer ser alcançada. E depois, na página final, a frase mais perturbadora do caderno: eu já estou vendo ela sem usar o celular. O texto está tremido, com marcas de dedo, como se ele tivesse escrito com pressa. E abaixo: se eu não voltar, não olhem para a cidade olha de volta. A última coisa no caderno não é uma frase, é um símbolo. Um círculo incompleto, com 8 marcas ao redor e um retângulo no centro, como se fosse a praça central da cidade vista de cima. Mas tem um detalhe que deixa tudo mais inquietante. Entre as marcas, há algo que parece um olho, um único olho, sempre olhando para o centro. Especialistas que viram o desenho disseram que o símbolo não pertence a nenhuma religião conhecida, nenhuma ordem esotérica registrada, nenhuma tradição indígena da região, ou seja, ou Matheus inventou aquilo, ou ele viu esse símbolo em algum lugar da cidade. Ontem à noite, um usuário do fórum postou uma novidade. Ele digitou o nome São Veríssimo do Alto no Google Maps. A cidade não apareceu. Mas quando ele deu zoom no ponto onde ela deveria estar, o símbolo desenhado por Matheus apareceu por 1 segundo como um glitch. Um círculo incompleto, o olho, o retângulo, e depois a imagem travou como se alguém tivesse desligado a renderização. A tela ficou preta e surgiu uma mensagem que até agora ninguém entendeu muito bem. Você não deveria ver isso. Na última vez, o estudante, já consumido pela obsessão com o desaparecimento da coordenada e também do Matheus, havia decidido voltar à região e agora algo novo aconteceu. Eu não sei explicar, mas o local onde a cidade deveria estar mandou um sinal pela primeira vez. Foi fraco, quase imperceptível, mas real. Um ruído captado pelo microfone direcional, como se alguém ou alguma coisa tivesse sussurrado através do vento. E isso muda tudo. O estudante abriu o caderno ao amanhecer, dessa vez com o celular gravando. E aqui acontece o primeiro fenômeno explícito e inegável. Uma página inteira que estava em branco no dia anterior, agora traz um desenho. Um desenho tosco, infantil, feito com um grafite fraco. Um mapa, uma estrada e algo como portões.
E abaixo algo escrito com letra trêmula: não entre se o silêncio quebrar. O estudante congela, porque se lembra perfeitamente mesmo, daquela página específica e ela estava vazia. Mas há outra coisa. Na borda superior, a frase conhecida reaparece: eu consigo ver a cidade. Ela não deveria estar aqui. Só que dessa vez algo novo surge. Ela está vendo você de volta. Essa alteração, pequena, quase sutil, é o primeiro indício claro de que o caderno não é apenas um registro, mas um canal, um transmissor. O estudante, cansado, tenta entender o ruído captado pelo microfone. Ele isola as frequências, tira o chiado, amplia partes do espectro e então percebe algo absolutamente inexplicável. O ruído tem simetria. É idêntico quando rodado ao contrário, como se fosse um som que não deveria existir dentro das leis da física. E quando o áudio é desacelerado, revelam-se fragmentos de voz humana, mas com ecos impossíveis, como se tivesse sido gravada num lugar fechado que não existe naquele espaço aberto. As palavras são quase inaudíveis. Eu disse quase. Não volte ao lugar. Portões. Fenda. E aí vem a parte mais inquietante. A voz é dele mesmo. Só que mais cansada, mais rouca, mais desesperada. Depois de analisar o áudio e o caderno, o estudante decide voltar ao ponto exato onde o sinal foi captado. Mas quando chega, a estrada parece diferente, mais estreita, mais antiga, como se tivesse sido construída há décadas. E ele tem uma sensação incômoda. Eu já passei por essa estrada, mas não era desse jeito. O GPS enlouquece, a bússola do celular gira em círculos. E algo se repete. O som. O mesmo ruído simétrico, só que agora mais forte. E então ele vê, lá longe, por entre as árvores, algo que parece com o desenho do caderno. Os portões, enormes, sem função, parados no meio da mata, sem muros, sem cercas, sem estrada para levar até eles, como uma entrada para algo que não está ali, ou que não deveria estar ali. E quando dá um passo em direção àquilo, o ruído corta. Silêncio absoluto. O estudante lembra da frase do caderno: não entre se o silêncio quebrar. Mas o silêncio permanece, pesado, artificial, opressivo. E aí, sem vento, sem movimento, sem explicação, um estalo, seco, único, por trás dele. Ele se vira assustado, mas não vê nada. Só que algo mudou. O caderno que estava no bolso agora está aberto, na mão dele, como se alguém tivesse virado a página e a nova página diz: você está atrás dos portões. Mas ele ainda está do lado de fora. Ele olha para os portões novamente e eles parecem mais próximos do que deveriam estar, como se tivessem se movido. O estudante vai recuando, tentando respirar, tentando entender, e quando a câmera do celular cai por um instante, captando o chão, uma sombra passa rapidamente, uma silhueta humanoide deformada pelos galhos das árvores. O ruído volta, mais alto, mais desesperado. E no final, a última frase do caderno aparece escrita lentamente, como se estivesse sendo completada naquele instante. Se você pode ver a cidade pode abrir os olhos.